Há momentos em que o coração clama por descanso e a alma busca refúgio seguro. É nessa hora que o Salmo capítulo 41 ressoa como bálsamo para os que esperam em Deus, lembrando que a cura, a proteção e o cuidado divino estão sempre ao alcance dos que confiam no Senhor. Cada novo amanhecer é mais do que apenas o nascer do sol. É um convite para renovar a fé, enxergar as bênçãos que já nos cercam e buscar forças para enfrentar as lutas do dia. Assim como a luz dissipa a escuridão da noite, o amor e a presença de Deus dissipam a angústia, o medo e a incerteza. Quando nos entregamos a Ele, encontramos abrigo e força, como está escrito em Isaías, capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Hoje, somos convidados a nos colocar diante do Altíssimo, reconhecendo sua fidelidade e clamando pela sua proteção que não falha. Permaneça conosco até o final desta oração poderosa, pois juntos iremos abrir os céus em busca de cura, refúgio e esperança. Vamos orar. Senhor, nós nos levantamos nesta manhã com os corações voltados para Ti, reconhecendo que a nossa força vem do Teu amor e da Tua presença. Não confiamos em nossa própria capacidade, mas no poder da Tua mão que nos sustenta em meio às fraquezas. Assim como Davi clamou no Salmo capítulo 41, versículo 1 até o 2, declaramos que bem-aventurado é aquele que atende ao pobre, pois no dia da adversidade o Senhor o livrará. Que essa promessa se cumpra sobre nós, trazendo cura para nossas feridas, proteção contra todo o mal e esperança renovada em cada respiração que damos. Pai amado, clamamos para que a Tua graça cubra as nossas casas como um manto de luz, que as portas sejam guardadas pelos Teus anjos e que toda sombra de medo seja dissipada pela Tua presença. Nos lembramos de que o Senhor é o nosso refúgio e fortaleza, e mesmo quando o inimigo tenta nos cercar, encontramos segurança em Teu nome. Conceda-nos a coragem de andar firmes e confiantes, sabendo que nenhum mal poderá prevalecer contra aqueles que caminham sob a Tua proteção. Deus de misericórdia, apresentamos diante de Ti os nossos pecados e fraquezas, pedindo que a Tua compaixão nos lave e nos purifique. Assim como está escrito em Salmos capítulo 51, versículo 10, clamamos: cria em nós, ó Deus, um coração puro, e renova em nós um espírito reto. Que a nossa alma seja restaurada e o nosso interior fortalecido para que possamos viver com a leveza de quem sabe que foi perdoado e renovado pela Tua graça. Senhor, colocamos aos Teus pés as nossas dores físicas e emocionais, confiando que Tu és o médico dos médicos. Toca em cada parte do nosso corpo, trazendo cura e vida abundante. Onde houver enfermidade, que haja restauração. Onde houver fraqueza, que surja vigor. Onde houver medo, que floresça coragem. Que possamos testemunhar o Teu poder, lembrando-nos de que em Ti está a fonte da verdadeira saúde. Pai eterno, sabemos que a Tua palavra é viva e eficaz, e nela encontramos as promessas que sustentam nossa fé. No Salmo capítulo 41, versículo 3, está escrito que o Senhor o sustentará no leito da enfermidade e restaurará a sua saúde. Apropriamos dessa promessa sobre nós e nossas famílias, declarando que nenhuma enfermidade terá a palavra final sobre nossas vidas, pois o Teu amor é o bálsamo que cura e liberta. Senhor, oramos pela proteção espiritual em nossas jornadas diárias. Que nenhuma seta inflamável do inimigo tenha poder contra nós, pois o escudo da fé cobre cada passo que damos. Fortalece-nos com a Tua armadura, para que possamos resistir nos dias maus e permanecer firmes em Cristo Jesus, lembrando sempre da vitória que temos no sangue derramado na cruz. Deus de amor, agradecemos pelas pequenas e grandes bênçãos que muitas vezes deixamos passar despercebidas. Agradecemos pelo ar que respiramos, pelo alimento que temos, pela vida que pulsa em nós e pelo cuidado constante que nos acompanha. Que nossos corações sejam sempre gratos, pois entendemos que cada detalhe do nosso dia
é sustentado pelo teu poder. Senhor, pedimos que a nossa mente seja protegida contra pensamentos de derrota, angústia e incredulidade. Que possamos pensar nas coisas do alto e nos encher da tua paz, aquela que excede todo o entendimento. Renova a nossa maneira de enxergar a vida, para que possamos viver não pelo que vemos, mas pelo que cremos, sabendo que o Senhor tem planos de paz e não de mal para cada um de nós. Pai querido, pedimos que a nossa fé seja fortalecida nas batalhas diárias, que possamos crer mesmo quando os ventos são contrários, assim como Pedro caminhou sobre as águas olhando para Jesus. Que o nosso olhar permaneça fixo em Ti e não nas tempestades, pois sabemos que és o único capaz de nos sustentar em meio às ondas mais fortes da vida. Senhor, pedimos por aqueles que estão caídos e sem esperança, que a Tua palavra alcance os corações abatidos e traga renovo e alegria. Dá-nos compaixão para estender as mãos e sermos instrumentos de consolo, lembrando que o amor que recebemos de Ti deve ser repartido com os que mais precisam. Pai, clamamos pela unidade em nossas famílias, que cada lar seja fortalecido pelo amor, pelo respeito e pela fé. Onde houver divisões, que o Senhor estabeleça reconciliação, onde houver mágoas, que floresça o perdão, e onde houver silêncio, que surja o diálogo. Que nossas casas se tornem refúgios de paz e lugares onde o Teu nome é exaltado diariamente. Senhor, pedimos que abençoes os nossos filhos com a Tua proteção e com as Tuas bênçãos. Que eles sejam guardados do mal, livres das influências negativas e iluminados pela Tua verdade. Que cresçam em sabedoria, graça e amor diante de Ti e diante dos homens, como está escrito em Lucas, capítulo 2, versículo 52. Que sejam instrumentos de luz nesta geração. Pai, intercedemos também pela área do trabalho. Pedimos que abençoes aqueles que já possuem emprego e também aqueles que estão em busca de uma porta aberta. Que o Senhor conceda oportunidades justas, favor diante dos empregadores e sabedoria para desempenhar bem cada tarefa. Que possamos prosperar com honestidade e dedicação, lembrando que tudo o que fazemos deve ser para a glória do Teu nome. Senhor, suplicamos pela saúde de todos nós. Traz livramento das enfermidades, fortalece os corpos debilitados e consola os que sofrem. Que o Teu Espírito Santo seja bálsamo em cada leito de dor, trazendo esperança aos corações e vida abundante aos que clamam por cura. Assim como Jesus curou os enfermos, confiamos que o mesmo poder continua operando hoje. Pai eterno, colocamos diante de Ti os nossos sonhos e projetos. Pedimos que sejam alinhados à Tua vontade, para que nada façamos fora do Teu propósito. Dá-nos sabedoria em cada escolha, discernimento em cada decisão e paciência, para esperar o tempo certo das Tuas promessas. Senhor, pedimos que as nossas palavras sejam sempre de edificação e não de destruição. Que possamos ser instrumentos de paz em meio às discussões, trazendo reconciliação e esperança onde antes havia conflito. Usa nossa boca para proclamar a Tua verdade e para declarar vida em cada ambiente por onde passarmos. Pai, pedimos que guardes os nossos caminhos das armadilhas do inimigo, que possamos andar com prudência e discernimento, evitando escolhas que possam nos afastar da Tua presença. Dá-nos sabedoria para reconhecer os perigos e coragem para permanecer fiéis à Tua palavra, mesmo quando as pressões do mundo tentarem nos seduzir. Senhor, oramos para que sejamos cheios do Teu Espírito Santo, que Ele nos guie, nos console e nos fortaleça em todos os momentos. Que possamos ser sensíveis à Tua voz, obedientes ao Teu chamado e prontos para viver de acordo com o Teu querer. Que a chama da fé nunca se apague em nossos corações. Pai de bondade, pedimos que os nossos relacionamentos sejam regados com amor, paciência e compreensão. Que sejamos pessoas que edificam e não que destroem, que encorajam e não que desanimam. Que a presença do Senhor seja visível em cada atitude e em cada gesto de cuidado que oferecemos aos outros. Senhor,
Encerramos esta parte da oração entregando nossas vidas em tuas mãos. Declaramos que tu és a nossa rocha, o nosso escudo e a nossa fortaleza. Não caminharemos sozinhos, pois sabemos que o Senhor vai à frente, nos guia no presente e prepara o nosso futuro. Que possamos descansar nesta certeza e viver cada dia em confiança, gratidão e fé. Senhor, nesta continuidade de clamor, pedimos que o Teu Espírito nos ensine a descansar em Ti. Muitas vezes, somos pressionados por ansiedades e preocupações, mas queremos lançar sobre Ti toda a nossa ansiedade, como está escrito em 1ª Carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7. Confiamos que o Senhor cuida de nós em cada detalhe e não permitirá que sejamos esmagados pelo peso das aflições. Pai, colocamos diante de Ti os nossos passos diários. Que o nosso caminho seja iluminado pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos, conforme Salmos capítulo 119, versículo 105. Não queremos caminhar na escuridão das incertezas, mas trilhar em segurança sob a direção da Tua verdade. Deus amado, pedimos que fortaleças a nossa esperança no futuro. Muitas vezes somos tentados a olhar para trás e lamentar, mas o Senhor nos chama para olhar adiante, para a terra prometida que preparaste para nós. Assim como Josué e Calebe viram a promessa com fé, que possamos enxergar as vitórias que já estão reservadas em Ti. Senhor, pedimos pela paz em nossos corações e em nossa nação. Onde houver guerras, que o Teu amor traga reconciliação. Onde houver violência, que a Tua justiça prevaleça. E onde houver medo, que a esperança floresça. Lembramos da promessa de Isaías, capítulo 26, versículo 3. Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em Ti, porque ele confia em Ti. Pai querido, rogamos pela vida espiritual da Tua igreja, que sejamos despertados para buscar mais a Tua presença, para viver em santidade e para testemunhar do Teu amor neste mundo. Que cada congregação seja como uma cidade edificada sobre o monte, que não pode ser escondida, conforme Mateus capítulo 5, versículo 14. Senhor, pedimos pelos que estão enfrentando batalhas silenciosas, aqueles que sofrem em silêncio, que choram quando ninguém vê e que carregam pesos invisíveis. Que o Teu Espírito seja consolo para essas almas aflitas, lembrando-lhes de que não estão sozinhas e que o Senhor jamais os abandonará. Pai eterno, suplicamos por discernimento em meio às escolhas importantes que surgem diante de nós. Queremos ouvir a Tua voz e não sermos guiados apenas pelo que é visível aos olhos. Dá-nos sensibilidade espiritual para compreender a Tua vontade, pois sabemos que ela é boa, perfeita e agradável, conforme Romanos capítulo 12, versículo 2. Senhor, pedimos que abençoes a juventude desta geração, que eles sejam levantados como homens e mulheres firmes na fé, corajosos para testemunhar de Cristo e sábios para resistir às tentações. Que não se deixem seduzir pelas ilusões passageiras, mas permaneçam firmes na Tua verdade eterna. Deus de amor, oramos também pelos idosos, aqueles que já percorreram um longo caminho e que agora precisam de cuidado e honra. Que possamos aprender com suas histórias, valorizar sua sabedoria e oferecer-lhes respeito e carinho, como está escrito em Levítico capítulo 19, versículo 32. Diante das cãs te levantarás, e honrarás a face do velho, e temerás o teu Deus. Pai bondoso, pedimos pela proteção das nossas cidades, que sejam guardadas de toda corrupção, violência e injustiça. Levanta governantes que temam ao Senhor, que governem com integridade e que priorizem o bem do povo, lembrando que toda autoridade vem de Ti, conforme Romanos capítulo 13, versículo 1. Senhor, pedimos que o Teu amor nos ensine a perdoar. Muitas vezes carregamos feridas de palavras ou atitudes, mas sabemos que o perdão liberta e cura. Dá-nos corações prontos para liberar perdão assim como recebemos de Ti. Lembrando da oração de Jesus em Lucas capítulo 23, versículo 34. Pai, perdoa-lhes,
porque não sabem o que fazem. Pai eterno, clamamos pela renovação da nossa alegria, que mesmo em meio às lutas, possamos experimentar a alegria que vem do Espírito Santo, aquela que não depende das circunstâncias, mas da certeza da tua presença. Como está escrito em Neemias capítulo 8, versículo 10, a alegria do Senhor é a nossa força. Senhor, pedimos que abençoes os que trabalham servindo aos outros, como médicos, professores, cuidadores e todos que se dedicam ao bem-estar de muitas vidas, que recebam sabedoria, paciência e força para continuar sendo instrumentos de bênção, mesmo quando enfrentam desafios. Pai, lembramos daqueles que se encontram nos hospitais, enfrentando diagnósticos difíceis. Que a tua presença seja real nos corredores de dor, trazendo esperança onde parece haver desespero. Que médicos e enfermeiros sejam instrumentos de cura, mas que, acima de tudo, o teu poder se manifeste de forma sobrenatural. Senhor, pedimos que nos ensines a sermos generosos com aquilo que temos, que nossos recursos, talentos e tempo sejam usados para abençoar outras vidas, que possamos praticar a bondade e viver como canal de bênçãos, lembrando que há maior felicidade em dar do que em receber, conforme Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 35. Pai amado, pedimos proteção para os que viajam pelas estradas, mares e céus. Que cada deslocamento seja acompanhado pelos teus anjos e que todos cheguem em segurança aos seus destinos. Guarda-nos de acidentes, perigos e imprevistos, para que possamos ir e voltar em paz. Senhor, pedimos que o teu Espírito nos guie a testemunhar de Cristo com ousadia, que em nossas conversas, atitudes e decisões possamos refletir a luz do Evangelho, que não nos envergonhemos de falar da tua verdade, mas sejamos sal e luz em todos os lugares onde estivermos. Pai eterno, entregamos mais uma vez nossas vidas em tuas mãos nesta oração. Confiamos que o Senhor está agindo, mesmo quando não vemos. Que possamos permanecer firmes, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus, conforme Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Senhor, nesta parte da nossa oração, pedimos que fortaleças a nossa fé em meio às provações que ainda enfrentamos. Que possamos aprender a esperar pacientemente no teu tempo, lembrando do que está escrito em Salmos capítulo 40, versículo 1. Esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim, e ouviu o meu clamor. Dá-nos perseverança para não desistir, ainda que os ventos contrários tentem nos abalar. Pai eterno, pedimos que o Senhor nos dê sabedoria para administrar os recursos que chegam às nossas mãos. Que sejamos prudentes e fiéis, lembrando que tudo vem de ti e que nada possuímos por mérito próprio. Ensina-nos a ser bons mordomos, multiplicando o que recebemos e usando-o para o bem comum e para a glória do teu nome. Senhor, intercedemos pelas crianças abandonadas, órfãs e esquecidas pela sociedade, que a tua mão de amor as alcance e que pessoas dispostas a cuidar se levantem em favor delas. Que cada vida seja restaurada e tenha a chance de conhecer o teu amor, pois sabemos que para ti nenhum dos pequeninos passa despercebido. Pai bondoso, pedimos que nos guardes dos enganos deste tempo. Vivemos dias de confusão, onde muitas vozes tentam nos afastar da verdade. Que sejamos firmados na tua palavra, para que possamos discernir o certo do errado e permanecer fiéis ao Evangelho de Cristo, como está escrito em João, capítulo 8, versículo 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Senhor, pedimos por aqueles que enfrentam solidão, ainda que rodeados de muitas pessoas, que sintam o calor da tua presença e a certeza de que nunca estão sozinhos, pois Jesus prometeu em Mateus capítulo 28, versículo 20, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Que essa promessa seja o alento para todos os corações solitários. Pai de amor, pedimos que o Senhor nos ajude a cultivar relacionamentos saudáveis, que possamos aprender a ouvir, a compreender e a amar de forma sincera. Onde houver mágoas, que haja reconciliação.
Onde houver distanciamento, que haja aproximação, e onde houver orgulho, que haja humildade. Que em tudo prevaleça o amor, como nos ensinou o apóstolo Paulo em 1ª carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13. Senhor, oramos pelos que servem em obras missionárias, levando a Tua palavra em lugares distantes e até mesmo perigosos. Que sejam sustentados pelo Teu Espírito, protegidos de todo o mal e encorajados em meio às dificuldades. Que a semente lançada por eles produza frutos abundantes para o Teu reino. Pai eterno, pedimos que despertes em nós um coração de compaixão para com os necessitados, que não nos fechemos diante da dor do próximo, mas sejamos resposta de oração para aqueles que clamam por ajuda. Que as nossas mãos estejam sempre estendidas para abençoar, lembrando que quando fazemos a um dos pequeninos, fazemos ao próprio Cristo, conforme Mateus, capítulo 25, versículo 40. Senhor, clamamos para que a Tua presença nos acompanhe em cada decisão de hoje e de amanhã. Que não tomemos nenhuma atitude sem a direção do Teu Espírito, para que os nossos passos não se desviem do Teu caminho. Dá-nos sensibilidade para reconhecer a Tua voz em meio ao barulho do mundo e coragem para obedecer, mesmo quando não entendemos. Pai amado, encerramos esta parte da oração declarando que Tu és a nossa segurança e a nossa rocha firme. Ainda que os céus e a terra passem, a Tua palavra jamais passará. Que possamos permanecer firmes na fé, guardados pelo Teu amor e fortalecidos pela Tua graça, e que o Teu nome seja exaltado em tudo o que somos e fazemos, hoje e sempre. Senhor, nesta nova parte de nossa oração, pedimos que nos ensines a valorizar cada dia como um presente vindo de Ti. Muitas vezes, reclamamos das lutas, mas esquecemos de agradecer pela dádiva da vida. Que possamos viver com gratidão, reconhecendo que cada amanhecer é uma nova chance de recomeçar, de aprender e de caminhar segundo a Tua vontade. Pai eterno, pedimos pela proteção dos nossos pensamentos durante a noite de descanso. Muitas vezes os sonhos se tornam reflexos das nossas preocupações, mas queremos deitar e descansar em paz, lembrando do que está escrito em Salmos capítulo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e logo pegarei no sono, porque só Tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Que a Tua presença seja o nosso travesseiro de paz. Senhor, pedimos que despertes em nós a coragem de testemunhar da Tua bondade, mesmo em meio às tribulações. Que possamos ser exemplos vivos da Tua fidelidade, mostrando às pessoas ao nosso redor que, apesar das lutas, existe esperança em Cristo. Que a nossa vida seja carta aberta, escrita pelo Teu Espírito, como declarou Paulo em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 3. Pai querido, intercedemos por todos os que estão em prisões, sejam físicas ou emocionais. Que aqueles que estão atrás das grades encontrem em Ti liberdade espiritual, e que os que estão presos em vícios ou prisões da alma sejam libertos pelo poder do Teu nome. Que a verdade de João, capítulo 8, versículo 36 se cumpra. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Senhor, pedimos que o Senhor seja nosso escudo contra as palavras negativas e maldições lançadas contra nós. Que nenhuma palavra de destruição prospere, mas que toda acusação seja anulada pela autoridade de Cristo. Dá-nos firmeza para nos lembrarmos que somos mais do que vencedores, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Pai de amor, suplicamos por sabedoria no uso da nossa língua. Muitas vezes falamos sem pensar e acabamos ferindo quem amamos. Que as nossas palavras sejam sempre temperadas com graça e cheias de bondade. Que possamos falar vida onde houver morte, esperança onde houver desânimo e verdade onde houver mentira. Senhor, pedimos que a Tua luz brilhe sobre os que trabalham em locais perigosos ou em condições difíceis. Que sejam guardados dos riscos e fortalecidos no corpo e no espírito. Dá-lhes saúde, ânimo e coragem para continuar, lembrando sempre que o Senhor é aquele que guarda a nossa entrada e a nossa saída,
conforme Salmos capítulo 121, versículo 8. Pai amado, intercedemos pelos que enfrentam injustiças e calúnias. Que a tua justiça se manifeste em favor deles e que nenhuma mentira prevaleça. Que possamos descansar no fato de que o Senhor é o nosso justo juiz e que, no tempo certo, toda a verdade virá à luz. Sustenta os que sofrem perseguições por causa da fé e recompensa sua fidelidade. Senhor, pedimos que a tua presença seja real em cada ambiente em que colocarmos os nossos pés. Que a nossa entrada seja motivo de paz e que a nossa saída seja motivo de bênção. Que possamos carregar a tua presença como o maior tesouro e que as pessoas ao nosso redor possam perceber a diferença de quem vive guiado pelo teu Espírito. Pai eterno, concluímos esta parte da oração reafirmando a nossa confiança em ti. Não dependemos das circunstâncias para acreditar na tua fidelidade, mas sim da certeza de que tu és imutável e que a tua palavra permanece para sempre. Que a nossa vida seja um testemunho constante da tua bondade e que até o último dia possamos declarar que grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres, conforme Salmos capítulo 126, versículo 3. Senhor, começamos esta parte reconhecendo que tudo o que temos e somos vem de ti. Não queremos confiar em nossa própria força ou inteligência, mas entregar cada decisão em tuas mãos. Lembramos de Provérbios capítulo 3, versículo 5 até o 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Que essa palavra seja real em nossa caminhada. Pai eterno, pedimos que derrame sobre nós um espírito de sabedoria e revelação no conhecimento da tua vontade. Que possamos compreender os teus planos e discernir o teu agir mesmo quando não entendemos os processos. Que os olhos do nosso coração sejam iluminados para enxergar a esperança da nossa chamada, conforme Efésios, capítulo 1, versículo 17 até o 18. Senhor, pedimos que nos ajudes a lidar com os dias de espera. Muitas vezes somos impacientes e desejamos respostas imediatas, mas sabemos que o teu tempo é perfeito. Dá-nos serenidade para aguardar com fé, lembrando que Abraão esperou pacientemente e alcançou a promessa, como está escrito em Hebreus capítulo 6, versículo 15. Pai amado, intercedemos por todos os que servem em ministérios de louvor e adoração, que suas vozes e instrumentos sejam consagrados a ti, e que cada melodia seja como incenso suave diante do teu trono. Que não cantem apenas canções, mas ministrem a tua presença e tragam cura através da adoração sincera. Senhor, pedimos que despertes em nós um coração de intercessores, que não vivamos apenas para nossos próprios interesses, mas que sejamos movidos a orar pelos outros, pelos que sofrem, pelos que estão distantes de ti e pelos que ainda não te conhecem. Que a tua compaixão nos leve a clamar em favor de muitos, assim como Jesus intercede por nós. Pai querido, pedimos por aqueles que vivem em áreas atingidas por desastres naturais, que encontrem consolo em meio à dor, refúgio em meio à destruição e esperança em meio às perdas. Levanta pessoas dispostas a socorrer e restaura o que foi perdido, lembrando que o Senhor é poderoso para transformar pranto em alegria. Senhor, pedimos que os nossos passos sejam guiados em retidão, que não cedamos às tentações que nos cercam diariamente, mas que sejamos fortalecidos pelo teu Espírito para dizer não ao pecado e sim à santidade. Como está escrito em primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, sede santos, porque eu sou santo. Pai de amor, intercedemos pelos que sofrem perseguição por causa do Evangelho em diversas partes do mundo, que sejam fortalecidos, protegidos e encorajados a permanecerem fiéis até o fim. Que suas vidas sejam testemunho vivo da tua graça e que muitos venham a conhecer a Cristo através de sua perseverança. Senhor, pedimos que a nossa comunhão contigo seja diária e constante, que não nos limitemos a momentos de oração, mas que em cada detalhe da vida possamos conversar contigo e sentir a tua presença.
que o nosso coração seja sensível à tua voz e disposto a obedecer prontamente ao teu chamado. Pai eterno, encerramos esta parte reafirmando que em ti está o nosso descanso e a nossa vitória. Ainda que os montes se abalem, ainda que os mares rujam, permaneceremos firmes, porque sabemos em quem temos crido. E como declarou o apóstolo Paulo em 2ª carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 12: Eu sei em quem tenho crido, e estou certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Senhor, nesta parte da oração, pedimos que nos ensines a enxergar cada dificuldade como uma oportunidade de crescimento espiritual. Que não nos entreguemos ao desespero diante das provações, mas que possamos aprender a confiar mais em Ti, sabendo que a tribulação produz paciência, e a paciência experiência, e a experiência esperança, conforme Romanos capítulo 5, versículo 3 até o 4. Pai eterno, pedimos que fortaleças a vida emocional de todos nós. Muitos enfrentam crises de ansiedade, medo e depressão, mas cremos que o Senhor é poderoso para restaurar a alma abatida. Como está escrito em Salmos capítulo 34, versículo 18: Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Que a tua presença seja o remédio que sara as nossas feridas emocionais. Senhor, pedimos por aqueles que trabalham em áreas essenciais e enfrentam desafios constantes para servir a outros. Que sejam guardados do cansaço extremo, protegidos do mal e renovados em força. Que encontrem no Senhor a alegria necessária para continuar suas jornadas, sabendo que o seu trabalho não é em vão no Senhor. Pai de amor, intercedemos pelas mães que se dedicam a criar seus filhos com sacrifício e dedicação, que sejam fortalecidas em sua missão e recebam sabedoria para instruir, paciência para ensinar e amor para abraçar. Que encontrem descanso em Ti e sintam orgulho ao verem seus filhos crescendo nos caminhos da fé. Senhor, pedimos pelos pais que lutam diariamente para prover sustento, segurança e direção para suas casas. Que sejam fortalecidos em suas responsabilidades e guiados pelo Espírito Santo em cada decisão. Que seus lares sejam reflexo da Tua presença e que seus filhos possam vê-los como exemplos de fé e amor verdadeiro. Pai querido, intercedemos pelas viúvas e viúvos que enfrentam a dor da solidão e da perda, que encontrem em Ti o consolo que ultrapassa a compreensão humana. Sustenta-os com a certeza de que o Senhor é o defensor dos que estão sozinhos, como está escrito em Salmos capítulo 68, versículo 5. Pai dos órfãos e juiz das viúvas, é Deus em sua santa morada. Senhor, pedimos que nos ajudes a viver com mansidão e humildade, mesmo quando provocados. Que não sejamos dominados pela ira, mas que o fruto do Espírito se manifeste em nós. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, conforme Gálatas, capítulo 5, versículo 22 até o 23. Pai de bondade, clamamos pela vida financeira do Teu povo. Que o Senhor abra portas de provisão e nos ensine a sermos sábios administradores. Onde houver escassez, que haja abundância. Onde houver dívidas, que haja libertação. E onde houver medo do amanhã, que floresça confiança no Teu cuidado diário, lembrando que o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Obrigado, Senhor, por nos ouvir. Obrigado porque sabemos que o Senhor está conosco em todos os momentos e que nunca nos abandona. Que possamos viver este dia com gratidão e alegria, sabendo que estamos debaixo da Tua graça. Que possamos começar o dia com esta oração da manhã e continuar a caminhar na Tua presença, colocando Deus em primeiro lugar em tudo o que fizermos. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Se esta oração fez diferença na sua vida, convido você a compartilhá-la com alguém especial que precise sentir a presença e a proteção de Deus. Escreva seu amém aqui nos comentários, declarando a sua fé. E aproveite para deixar seu pedido de oração, para que eu possa interceder por você também. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho,
Assim você continuará recebendo orações poderosas e mensagens que renovam sua esperança todos os dias. Que Deus encha seu coração de paz e que a luz dele guie cada escolha em sua vida. Obrigado por estar comigo nessa oração. Que o Senhor te abençoe, guarde e conceda sabedoria em todas as situações. Até a próxima oração. Lembre-se sempre, Deus está ao seu lado hoje e eternamente. Se esta oração abençoou você, aproveite para assistir agora mesmo à próxima mensagem, especialmente preparada para aumentar ainda mais sua fé e confiança em Deus. Basta clicar no vídeo recomendado aqui na tela e continuar crescendo espiritualmente através da palavra. Que Deus te abençoe abundantemente.